Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Hoje, dia 31/7/2019. Último dia útil do mês, obviamente, último dia também, né? Às vezes cai no final de semana. 12h03. Eu vou fazer um giro rápido aqui, o cenário em vídeo. Temporada de balanços no ar. Peço o seu like, compartilhe o vídeo, participe na área de comentários. Você é sempre muito bem-vindo. Pessoal, nós temos aqui bolsas americanas, né, aqui no Brasil também, daqui a pouco fecha a Europa, todas em compasso de espera para a decisão do Fed, do Federal Reserve, Banco Central Americano, sobre a taxa de juros. Provavelmente vai ter um corte de 0,25%, alguns mais ousados falam em 0,5%. Né? Então o S&P de lado, Dow Jones de lado, Nasdaq de lado. Então o mercado realmente aqui em compasso de espera. Eu vou fazer um giro rápido, sem contar que mais tarde nós teremos o Copom, né, logo após o fechamento do mercado, né? Então eu vou falar de alguns destaques, de algumas situações aqui. A gente sempre usa o cenário em vídeo com esse intuito. Então falando rapidinho aqui do S&P futuro, né? Tá em compasso de espera, aquela história do expande, contrai, expande, contrai. Alguma alta, né? O grande impacto será hoje o mercado como um todo, né? Em várias praças trabalhou em compasso de espera, né? A gente vê aqui o S&P, a gente pode ver o EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York, ela cai 0,13, lembrando que o EWZ ele é inversamente proporcional ao dólar, né? Então está trabalhando colado aqui na média de 21 no diário. E se a gente pegar o gráfico semanal, né, nós temos a média se aproximando aqui dos preços. Média 43, mercado a 45. Falando do petróleo WTI, né, negociado em Nova York, nós temos um padrão importante no semanal e também no diário, que nós, inclusive, antecipamos, né, que foi o teste contínuo dessa LTA, né, então acima do 57,62 a gente tem um ponto importante rompido, e hoje aquela velha história da correção na parte alta do Marubozu de ontem, então tende, quando é assim, a continuidade do movimento prévio, sendo ele um movimento de alta, né? De falar do índice FTSE na Inglaterra, nós temos correção, né? Teve uma grande euforia com possíveis fusões, até algo envolvendo a própria Bolsa de Londres, né? E o que eu vejo aqui? Houve um candle sim, que indicava correção, e agora nós temos os topos anteriores 7.590, 7.598 aqui sendo testados e possivelmente respeitados, na minha opinião. Então, esses são os ativos internacionais. Falando do mercado doméstico, né? Acho que naturalmente a gente tem que estudar aqui o Ibov, né? Aqui está o... Bom, vamos ver se os softwares me ajudam aqui, né? No caso do Cartesia. Primeiro, eu gostaria de falar do dólar, né? O dólar, vocês percebem aqui, hoje teve a mudança do Q19 para o 19. Pô, professor, mas o Q19 ele vence amanhã. Eu sei, só que a liquidez já muda na véspera, né? Então logo de manhã a liquidez já muda do Q19 para o 19. Então quem opera dólar agora vai acompanhar o WDOU de uva 19, antes era o Q de queijo. Todas as vezes que o dólar tocou a média móvel de 21 aqui, ele cedeu, dessa vez ele tocou e está trabalhando entre as duas médias, né? Então é uma situação um pouco exótica. Esse gap aberto entre os dias 8 e 10 de julho foi fechado, então é um momento bastante interessante aqui ao dólar, né? Se ele romper a média de 21, ele faria algo novo, mas tem que romper, fechar e manter-se. Não é simplesmente um sopro ali em cima, porque nesse caso o movimento acaba sendo falso. Observando aqui o Ibov, né, qual que é a grande sacada envolvendo o Ibovespa?
Quando você pega o gráfico semanal, pessoal, utilizando aqui as médias 5 e 21, usualmente o mercado tem tocado na média de 21 e aí ele expande. Foi até abaixo aqui no mês de maio. Só que, desde então, ele toca de 5, né? E consequentemente ele tinha um movimento altista até mesmo sem se aproximar da de 21. Nesse momento a gente tem alguma coisa diferente, né? Então, Ibov corrigindo. Eu vejo como uma correção no tempo, porque, poxa, você pega uma alta de maio até julho, em menos de 2 meses, né? O mercado saiu de 89.400, ele tocou 106.650, né? Então você está falando numa alta de nada mais, nada menos do que de 17 mil, mais de 17 mil pontos, né? Então não é uma alta, não é um simples repique ou alguma coisa do gênero, né? Então a mínima aqui foi 89.408. Então a gente está falando uma alta de 17.240 pontos, aproximadamente. Então uma correção, eu vejo como uma correção no tempo, mas é difícil você pensar no mercado sem ter um driver mais forte, né, e o mercado continuar escalando. É fato que perdeu a LTA e agora testa aqui as médias que começam a apontar para baixo. Só que a gente tem um driver hoje que é o Fed, que pode mudar tudo ou acelerar essa queda. Então o driver realmente, eu acho que é o Federal Reserve hoje, junto com o Copom, ok? Se a gente parte aqui para o mini índice, né, o IN Q19, eu vejo aqui uma cunha. Eu acho que se a parte baixa for perdida, realmente arrefeceria uma hipótese, uma chance maior de alta. Mas se a linha de superior for rompida, teria o famoso algo novo, porque as médias seriam rompidas, o 103.545 é o topo anterior, e a cunha, e consequentemente CLTB. Então é um momento aí, é um ponto para o mercado observar com bastante atenção. Falando de alguns destaques aqui do dia, eu vou falar de Smiles, né, que está voando, né, é uma das ações que eu vou abordar. E primeiro é Smiles. É uma ação que aparentemente sinaliza uma inflexão, é uma hipótese, né? Independente do que eu acho ou deixo de achar, eu vou falar aqui de técnica. Né? Qual que é o que a gente pode ler aqui de técnica interessante na Smiles. Então eu tenho o fundo aqui a 38,62. Quando a ação faz esses movimentos de possível virada, eu marco o fundo anterior, 38,62, ok? Então eu vou lá, eu marco esse ponto. A compra ótima poderia ter sido aqui quando foi fora, ó, aquela velha técnica, pessoal. Fora da banda, fora da banda, fora da banda, fora da banda, dentro, aqui é compra, né? E o que eu faço? Por exemplo, quem está comprado tem esse fundo anterior como ponto de stop, caso ele seja perdido, mas aparentemente temos uma simetria em V, com alvo 42,51, tem o gap também, então é um movimento que eu considero bem interessante. Deixa eu ver aqui, pegar mais algum destaque para a gente estudar aqui no rastreador, né? Depois eu vou mostrar um pouco sobre o livro de ofertas. Na ponta vendedora, nada muito expressivo. Falar de dois ativos aqui, BTOW e LAME, né, que são ativos muito populares e tal. Então a BTOW, eu ouço muitas vezes o pessoal falar em vender LAME, vender BTOW, tipo trabalhar short, né? Com qual motivação, né? Você pega uma ação que historicamente reage bem a momentos de mudança estrutural. Essa ação não perdeu de fato uma LTA, fez uma simetria meio maluca, parece um ombro, ombro, cabeça, ombro, ombro. Teoricamente a neckline está nos 35, a neckline é boa, né? Eu falei, é neckline. E a reta pescoço. E o que é interessante? Daqui é mundo dos sonhos. O ativo
rompe o ombro, cabeção, ombro invertido, ele sobe, vem no alvo, aí ele faz um pullback na neckline, num topo anterior e na média móvel, né? Então, o que dizer, né? É aquela compra, né, que só falta o... Né, para quem pensa no swing trade, se alguém entrar dentro do teu escritório, da tua sala, teu home broker, e colocar a ordem. A Ilame talvez seja alguma coisa parecida também. Essas ações não são baratas, não tem múltiplos descontados pelo próprio setor, são ativos que demandam uma análise fundamentalista muito lépida, muito sagaz, porque você pode se enganar com os múltiplos, né? Então cada setor é uma história. Havia um gap na Lame, ele foi fechado hoje, né? Esse gap é 17,91 e a gente tem aqui um gap que pode ser de fuga. Ela pode estar sendo de movimento lateral, a inclinação é de alta, topos e fundos ascendentes, né? Então essa é a leitura que eu tenho para ambas, né? Então, essa aqui é a minha visão. Só para a gente terminar, eu vou falar aqui do mini índice, né? Então, por exemplo, você coloca o gráfico do mini índice aí na tela, legal. Então, qual que é uma técnica que eu particularmente utilizo, né? Você coloca o livro de ofertas. Eu vou fazer isso no mini índice e no mini dólar para explicar aqui para vocês. Então eu coloco aqui na minha tela o INQ19. Eu estou vendo aqui o diário. Onde que eu tenho mais concentração de compra ou de venda? Eu sei, pessoal, que muitas vezes ordens que estão aqui, quando chega perto do ponto, os players tiram, às vezes por robô, às vezes um operador habilidoso. Mas essencialmente é possível essa leitura. Então eu vejo um pregão caindo 0,74, a pressão está na venda, né? 4.478 ofertas na compra, 7.282,72 na venda. Se isso aqui começa a se equilibrar, pode ter uma forte alta no intraday. Agora, caso se mantenha nessa proporção, não tem como subir, né? Você tem vendedor batendo, ele está com mais cash para segurar o mercado. Agora, se isso aqui começa a diminuir, né, começa a equacionar, equilibrar, aí pode ser aquela virada de chave intraday. Então, por exemplo, eu tenho um fundo no 102,465, o mercado foi nesse fundo e está tentando aqui, assim, é como se ele fosse um divisor de águas, acima ou abaixo, né? Aí você fica de olho aqui no livro de ofertas também, média móvel está aqui em cima, né, na região de 103 mil pontos, tal. Então poderia ter alguma movimentação. E quando eu falo aqui do dólar também, né? O WDO, o 19, no Cartesia ainda não... nós não tivemos ainda a atualização pro de uva. O que eu vejo aqui? Eu vejo mais pressão na venda, né? Tá caindo, 0,83. E eu vejo uma pressão na compra menor, né? Só que não tão menor, mas para o dólar é significativo. E o dólar cai, né? Você fala, professor, mas a bolsa está caindo, o dólar está caindo também. Pessoal, a gente sabe que os estrangeiros estão ultra vendidos. Pode ser algum tipo de entrada de capital, sim. Não. Pode ser algum tipo de entrada de capital, né? Então eles podem estar aproveitando um momento importante, né? Onde que eu digo aqui que eles estão vendidos e por quê? Simples, se a gente pegar o mini índice, né, só de ontem para hoje eles saíram de 102,746 para 108,512. Então estão vendidos no índice futuro. E no mercado de ações, até o dia 26, tem um delay de 2 pregões úteis, né? Eles simplesmente estão vendidos em 5 bi, 72 milhões 637 mil, e aumentando isso aqui, ó. Você pega do dia 17 para o dia 18, 22, 23, então estão descendo a lenha na venda, né? Vendendo de verdade aí,
E daqui a pouco, inclusive, tem o fluxo cambial, que é uma outra variável que eu uso para as minhas leituras. Ok? Então, deixa eu dar uma olhada aqui na agenda de resultados. Eu deixei um link aqui para... mas aí o link não tá legal aqui, deixa eu ver. De grandes empresas. Hoje tem a Vale, né, depois do pregão. Vai ser... a Vale, na verdade, é hoje depois do pregão, né? Aí teve CSN, Transmissão Paulista, TIMP e Renner. Vamos dar uma olhada nessas ações, então. Então, TRPL4, as ações do balanço, né? TRPL4, galera, é aquela velha história das ações de energia, né? Elas estão em tendência primária, secundária e terciária de alta, a sua maioria, mas não é o perfil que eu procuro. Mas é aquela história, muitas vezes nas correções estão as oportunidades para aqueles que gostam de operar tendência, né? Aí temos a TIMP. Uma ação interessante, mas aparentemente a compra ótima passou, né? Foi aqui embaixo, ou em algum ponto da LTA. Ela está esboçando aqui um ombro, cabeça, ombro, ó, ombro, cabeça, ombro. Agora, se ela romper de fato o 12,34, ela pode anular essa figura e puxar, mas tem um oco aqui sim, então aquela situação que você tem que acompanhar o ativo de perto. Aí tem CSN e Lojas Renner, né? Tô falando das ações que soltaram balanço, né? Então tem aqui CSN, eu não acho que seja a melhor opção do setor de energia. Né, ela descolou de fato da Uzi Minas, da Gerdau e da Gosta. As ações talvez sejam oportunidades melhores. Ela está perto das máximas, aqui numa movimentação lateral, então é aquele tipo de ação que eu risco da minha lista, porque ela oferece uma leitura confusa, complexa, e se eu tenho alguma coisa mais simples, ainda mais no mesmo setor, eu descarto num primeiro momento. E temos Renner, né? Então a Renner é uma ação com tendência também primária, secundária e terciária de alta. É uma marca dinâmica, uma loja dinâmica. Eles têm o cartão como uma ferramenta muito forte de motivação para os colaboradores e até para os clientes também. Eles têm inúmeros benefícios. E se a gente traçar aqui uma LTA... Aqui seria o correto, mas assim, o correto é muito subjetivo, né? Muitas vezes o mercado faz as suas pegadinhas e o mais, talvez o politicamente incorreto, mas que pode levar a uma leitura, seja essa, porque eu teria que tocar, né, esses candles aqui imediatamente fazer a formação do primeiro fundo. Então, aparentemente nós temos aqui um movimento de correção. Tem um esboço de um oco também, ombro, cabeça, ombro. Só que muitas vezes a tendência fala mais forte e pode ser, inclusive, apesar do candle ser verde, né, abriu bem mais baixo aqui. Ela abriu em gap, você fala, pô, mas um candle verde está caindo 2,18, né? Pode ser até um recuo formar um pivô se romper o 48,94. Não é uma ação atualmente que tem o perfil que me agrada, mas é uma opção que eu considero muito boa para quem gosta de tendência. Ok? Então, tá na tendência, você compra recuo, você tem stop barato, e se continuar dentro do movimento anterior, você tem um amplo espaço para subir. Ok? Pessoal, quem quiser aprender mais, eu vou deixar a pré-lista, o link da pré-lista da imersão técnica aí na descrição do vídeo. Vai acontecer 24 e 25 de setembro. Lá você passa 2 dias comigo ao vivo, é preparado antes através do 360. Não tem desculpa que não vai poder acompanhar, porque a gravação sobe no primeiro dia. Na hora que eu desligo a câmera, eu faço um resumo daquilo que a gente fez no dia de operações. Além do que, minha equipe replica por e-mail, WhatsApp, os comandos nas aulas ao vivo. A sua pré-inscrição garante a sua matrícula. Dessa vez, eu acho que no primeiro dia as vagas se esgotam. E garante para você o preço de primeiro lote. Eu não acredito que a gente abra ao mercado fora da pré-lista.
Nós já temos uma pré-lista bastante grande, um número de alunos muito forte, e eu não vou negar, grande parte disso é porque a Via Varejo chamou atenção mesmo, e a gente fez o desafio dos 97 mil pontos quando estava 90 e acertou. Isso daí chama atenção, muita gente que não conhecia o trabalho passa a acompanhar no YouTube e vê que o trabalho é consistente, e aí quer fazer o treinamento para aprender e operar com a gente. Na imersão de março nós ganhamos quase 12 mil pontos e quase 9 mil na imersão de junho. O pessoal quer aprender. Fora as ações, eu dei exemplos de UIs, de várias ações que nós operamos. E não poderia faltar a minha esposa na bolsa, né? Eu tô com média 4,28 nela, 120 mil ações. Ela, mesmo longe de média, com um monte de gap aberto, pessoal, é tendência. A ação vai aos trancos e barrancos aqui, empurrando os preços para cima. Só que eu fiz a aposta do cabelo loiro a 8,41. Era até hoje, ou seja, meu cabelo não será pintado, porque ela não vai bater. Vai bater, mas não dentro do mês de julho que tinha sido a aposta, ok? Então conto com seu like, saúde, paz, bons estudos. E pessoal, caminhar ao nosso lado, só um recado, né? Caminhar ao nosso lado, seja na bolsa, na vida pessoal, na faculdade, no trabalho. Quando tudo vai bem, é fácil. É fácil de encontrar pessoas, né? Então, principalmente no bar, quando a cerveja é gelada e o papo é leve, sempre tem gente conosco. A mesma coisa quando a bolsa está subindo o céu de brigadeiro. Quando o momento ele é complexo, ele é desafiador, como a gente vê agora, são poucos que aparecem e caminham do nosso lado, né? Então, cerveja gelada, bolsa em alta, um dia de sol, todo mundo quer ficar do nosso lado. Quando tem chuva, mares turbulentos, né? Ou quando você passa por dificuldades, poucos caminham conosco e pegam nas nossas mãos. Então contem comigo na chuva e no sol, quando o mar estiver turbulento ou céu de brigadeiro, diante de situações de euforia ou de dificuldade ou adversidade, eu estarei aqui, porque juntos somos mais fortes. Um grande abraço, valeu!